Estamos ao vivo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a versão gravada dessa live sobre comunicação a dois. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia e 3, eu e a Lígia batemos um papo com você ao vivo aqui no Instagram Autoconsciência Emocional sobre o desenvolvimento da sua relação. Autoconsciência emocional. Para melhora dos seus relacionamentos. Eu fiquei com na comunicação do relacionamento a dois. A gente se confunde, mas a gente chega lá. É isso aí. O tema de hoje é comunicação a dois. Será que o outro entende o que eu falo? Se apresenta pra gente, Lígia, para quem ainda não te conhece. Eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, e sou psicoterapeuta especialista em psicoterapia de casais e família há 40 anos e atendo também adultos e adolescentes em psicoterapia individual há 40 anos. Também é bastante tempo, né? Muito tempo. Eu acho que essa experiência toda da Lígia, tanto na psicologia social, na psicologia sistêmica, na área familiar, na análise transacional, nos enriquece muito aqui nesse trabalho. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou filha da Lígia e advogada, facilitadora de diálogos em comunicação não violenta, e eu trabalho com a advocacia colaborativa, que olha para o todo dos conflitos e busca uma resolução mais adequada para aquela família, para aquela empresa, para aquele contexto. Estamos aqui juntas desenvolvendo esse projeto porque acreditamos que a autoconsciência emocional traz a paz e a harmonia para a relação das pessoas, melhora o bem-estar delas em geral, e enfim, a gente pode levar um pouco desse conhecimento para as pessoas e desse desenvolvimento também. Hoje o nosso tema vai passar por alguns aspectos. Vamos falar sobre a importância da comunicação nas relações. Vamos falar sobre a escuta ativa e a empatia. Não sei se você conhece, se você não conheceu, hoje você vai conhecer um pouco mais. Emocionalmente, quem está falando e quem está escutando dentro de uma comunicação. Sobre descarga emocional nas conversas. Isso é uma coisa que nós fazemos e você também faz. Quem é o outro com quem a gente se comunica? Você tem tempo e vontade para conhecê-lo? E sobre o que é comunicação conectiva e comunicação desconectiva no finalzinho. Vem com a gente participar desse bate-papo, vai ser muito gostoso ter você aqui conosco, e aproveito já para pedir aquele basicão, né, de se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos posts, das próximas lives, e tá sempre ali atualizado com o nosso conteúdo. Inclusive, visita o nosso site www.autoconscienciaemocional.com.br e se inscreve na nossa newsletter para receber em primeira mão todas as nossas novidades referentes a aulas gratuitas, novos cursos do nosso método Relacionamentos com Autoconsciência Emocional, enfim, toda a nossa bagagem vai estar lá disponível para você. E não esqueça de dar o joinha, né? Isso, deixa o seu like, dá o joinha aqui no YouTube, porque assim você conta para as plataformas que o nosso conteúdo é bacana. Vamos lá? Vamos começar. Então, qual a importância da comunicação nas relações, mas especialmente no relacionamento a dois, né? Que eu acho que é o mais desafiador. Então, a base de todo relacionamento humano está na comunicação. Toda inter-relação humana, ela depende tanto da continuidade como do rompimento das formas de comunicação. E essas formas de comunicação podem ser verbais e não verbal, a linguagem não verbal, né? Porque a gente se comunica de qualquer forma, mesmo não abrindo a boca, mesmo não falando. Se comunica através da postura, da expressão da face, de gestos e até mesmo através do silêncio. Porque até o nosso silêncio muitas vezes fala, muitas vezes até grita. Então, é muito importante essa
comunicação entre os seres para que se construa vínculos, para que se faça associações, para que se desmanche sociedades de forma pacífica, porque dependendo da qualidade da comunicação, até para desmanchar uma relação, eu acho que é importante que seja pacífico e não só através de brigas. Já chega o rompimento, ainda precisa virar guerra, não é necessário, né? Além disso, né, Lígia, a comunicação é uma via de mão dupla. Sim. É uma estrada em que a gente vai e o outro também vem, volta, né? Então, ela tem trânsito nos dois sentidos. Sim. Se esse trânsito não estiver acontecendo nos dois sentidos, eu tenho uma notícia para te dar. Você não está se comunicando, você está só falando. Exato. É o famoso monólogo. E você pensa que está se comunicando, e aí onde as insatisfações e as frustrações começam a acontecer. E aí já fica aqui essa pergunta para você que está ao vivo conosco, que está assistindo esse vídeo. Você fala com as pessoas ou você se comunica com elas? Conta pra gente. Isso aí. Nem sempre aquilo que a gente fala ou aquilo que estamos achando que está comunicando para o outro entende. Por que será? Por que acaba às vezes virando toda uma conversa de doidos, né? Uma conversa maluca que um fala, o outro responde algo que não tem nada a ver. E a gente fala, gente, mas não era nada disso, não era por esse caminho que a conversa tinha que seguir. O que está acontecendo? Tem hora que dá a sensação que a gente fala grego. Exato. Né? Grego, russo. Inclusive, a gente costuma usar essa expressão. Você acha que estou te falando grego? O que está acontecendo? Você não está entendendo o que eu falo? Já falei uma vez, já falei duas, já falei três, já falei 20. Por que você não está entendendo? É bem por aí. E porque também existem. E por que você não está entendendo? Por que a gente fala, ou você fala e o outro não entende? Porque lembra, a comunicação é uma via de mão dupla. A gente sempre precisa checar aquilo que o outro entendeu. E às vezes repetir, falar de novo, para que se estabeleça esse fluxo que vai e vem dentro dessa comunicação. E a gente não fique ali falando sozinho, sem que o outro entenda ou saiba do que a gente está falando. E acaba ficando ali simplesmente de depósito, de ouvinte do que nós falamos, sem estar envolvido efetivamente no processo de comunicação. E muitas vezes, por conta dessas dificuldades, a gente acaba aumentando o tom da voz, para que o outro realmente nos escute. E sobre isso tem uma história que eu acho muito interessante, né? Que quando você fala, quando as pessoas estão se entendendo, estão numa comunicação que todos escutam, o que você fala, o outro escuta, o que o outro fala, reverbera em você e aí a coisa vai fluindo. Essa conversa é baixinha, é tranquila, é uma conversa serena. Quando começa, que eu falo, o outro não ouve, eu começo a gritar, começa a subir o tom de voz para o outro me ouvir. E aí a historinha diz assim, que quando as pessoas estão com o coração unido, eles falam baixinho. Conforme vai aumentando a distância do coração, vai aumentando a voz, mesmo que as pessoas estejam grudadas uma na outra. Fisicamente. E aí o grito, a voz alterada, não é porque a pessoa está longe e eu preciso falar alto para que ela me ouça. Ela está longe da conexão comigo. E aí eu tenho que gritar. E aí eu acabo gritando e aí que desconecta de vez. Porque aí o outro vira e fala, você não grite comigo. E aí eu falo, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Mas eu não estou gritando, então o que eu pior? Eu não estou gritando. E eu ainda desqualifico a percepção do outro. Falo, não estou gritando. É porque essa percepção de grito é um julgamento, né? A gente pode até falar que você elevou o tom de voz ao longo da conversa, mas falar que está gritando é muito relativo, porque para quem gritou, por exemplo, nesse caso, não foi grito, foi fala, comunicação dentro do tom de voz que ela achou adequado, necessário para aquela comunicação. Para ser ouvida. É muito importante deixar claro, gente, que você pode sim gritar nas suas comunicações, que não existe uma proibição, nem falar que gritar é proibido, gritar desconecta, ou gritar é ruim, é errado. Não é isso que a gente está te contando aqui. A gente está dizendo que dentro de alguns contextos elevamos o tom de voz porque a desconexão vai ficando tão forte que tem essa metáfora que fala que é o coração que está longe, a gente tem que aproximar com gritos. E
que às vezes não funciona. Mas tem muitas pessoas que têm o traço cultural, às vezes de cultura familiar, cultura local, de falar em um tom elevado, mais elevado. Mais elevado do que o quê? Mais elevado do que eu estou falando aqui agora. Mais elevado talvez do que o tom de voz que você que nos assiste fala. Para quem está dentro dessa cultura, o tom de voz não está mais elevado. Talvez ela até possa reconhecer se ouvir ali uma outra pessoa falando, não, eu estou falando um pouco mais alto. Mas ela não vai achar que grita, porque é um traço cultural. E que isso, claro, cabe dentro da diversidade. É importante reconhecer, às vezes, buscar conhecer o outro e saber se ele está gritando porque está tendo uma desconexão, ou se é um traço cultural dele. É uma pessoa que fala alto, e ainda é comum, né, que essas pessoas que falam alto gesticulam e falam e faz todo quase uma cena, mas não é uma violência, uma desconexão, às vezes pelo contrário, é um modo de construir a conexão. E aí ela fala tanto verbal como não verbal. Mas outro fato que ocorre, que é muito comum, é as pessoas estarem cheias dos barulhos dentro de si, né? Tem aquele diálogo externo que eu quero levar com o outro, mas já antes disso tem uma conversa que acontece entre eu comigo mesma. E esse ruído, esse barulho, muitas vezes me leva a fazer suposições a respeito do outro, porque o barulho está dentro de mim, não está na cabeça do outro. E aí eu vou me comunicar com o outro levando em conta esse barulho que está em mim. E aí eu faço uma comunicação completamente fora de conexão com o outro, porque ela tinha a ver com o barulho que estava dentro de mim e não com o que estava de fato ocorrendo entre as duas pessoas. E tem também a outra... E tem o outro aspecto, que é o ruído do outro. Como é que o outro me ouve? Então, antes da comunicação, principalmente quando é importante determinados diálogos, é você se aquietar seus barulhos para poder se expressar com clareza e consultar o outro para saber se ele está com os ruídos dele em volume baixo, para que ele tenha condições de te ouvir. Porque às vezes a gente fala e o outro está com a cabeça focada nos barulhos que estão... Geralmente esses barulhos no adulto têm nome, chama preocupações. Para o adolescente, chama a conexão com os amigos lá de fora e não com a situação interna da casa. Então, todos nós temos os barulhos que precisam estar razoavelmente cessados para que a conversa possa fluir. O que você ia falar? É que às vezes esses barulhos não cessam, né? Esses barulhos fazem parte do contexto de comunicação. E que é importante a gente ter essa consciência e trazer o ouvido, ouvir o outro, que é isso que a gente vai falar lá na frente, que é conhecer o outro. Ou seja, de forma sintética, que esse é o ponto. A base das relações humanas é a comunicação, e a comunicação é uma via de mão dupla, ela vai e ela vem. E é muito importante você ter clareza se na hora do seu processo você fala apenas como um monólogo ou se você se comunica. Você checa aquilo que você falou e você faz esse intercâmbio, esse vai e vem na conversa com o outro. E sempre importante lembrar que podem haver ruídos dentro desse processo de comunicação. Para quem estuda comunicação, conhece, sabe que tem várias formas de ruídos, mas aqui especificamente nós falamos dos ruídos internos, dos ruídos inclusive emocionais. E a gente vai aprofundar um pouco mais lá na frente para você conhecer o que são esses ruídos, como é que você lida. Mas, de um modo geral, os ruídos vão provocar desentendimentos. É aquilo que te traz a sensação de que você está falando grego com o outro. Você está falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Você fala, vai para cima e o outro vai para baixo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa comunicação. Provavelmente está acontecendo algum ruído. Além disso, como que a gente pode evitar esses ruídos e trazer mais clareza na comunicação e entendimento? Na checagem. Quando a gente pergunta para o outro, escuta o que está acontecendo lá dentro e a gente vai fazendo esse fluxo. E para além da clareza e do entendimento, como a gente já contou na historinha dos corações, o fundamental no processo de comunicação é a conexão. Que entra já no nosso próximo tópico, que é a escutativa e a empatia, que a Lígia vai contar aqui pra gente. Isso aí. Então, a
ativa, ela é trabalhada, né, dentro da comunicação não violenta, mas ela também é trabalhada em todos os desenvolvimentos da psicologia moderna. Por quê? Porque é muito importante que a gente ouça efetivamente o que o outro está dizendo. Porque normalmente quando as pessoas estão falando conosco, ao invés de ouvi-la, eu já estou pensando os meus pensamentos ou estou elaborando uma resposta para essa pessoa sem ela nem ter concluído a fala. Então a gente precisa ouvir. Tem um texto do Rubem Alves que é fantástico, que ele fala que todo mundo quer fazer curso de oratória. Mas na concepção dele, as pessoas precisavam fazer um curso de escutatória. Porque as pessoas precisavam aprender a ouvir, a escutar o outro. E escutar o outro é acolher o que o outro está dizendo e degustar, sentir, perceber. Aí você tem que dar um tempo, você não pode responder logo em seguida, porque não deu tempo de você perceber tudo que o outro está dizendo na fala dele. Então você precisa acolher a fala dele para compreender detalhadamente, para daí dar um retorno. Essa é a verdadeira escuta ativa. E ele ainda cita, né, ele fala do mergulhador, que no fundo do mar você não abre a boca, óbvio, ninguém quer morrer afogado, né? Então você é só olhos e ouvido. Então, quando você está mergulhado, você é todo ouvidos e todo olhos. Ele sugere isso como uma metáfora na hora de ouvir o outro, que a gente seja essa alma submersa na fala do outro para ser completamente ouvidos e completamente olhar na escuta do que o outro está nos trazendo. É isso aí, gente. Eu quero aproveitar para ver um pouquinho das interações aqui, gente. A gente afastou a câmera, mudamos um pouquinho o cenário com a nossa planta nova, que vocês já viram, que chama chifre de viado, gente. Essa planta eu sou apaixonada. Para quem já tá aqui há algum tempinho sabe que eu sou efetivamente a louca das plantas. E deve estar se perguntando o que virou da flor de maio que estava aqui. Ela não morreu, ela ainda tá viva, mas ela tá bem chateada. Então eu pus ela lá na UTI, na recuperação das plantas, e trouxe o chifrinho que já tá bem tranquilo. Vamos ver aqui. A Daniele está comentando aqui pra gente que ela aprendeu a ouvir os barulhos dela. Que isso fez com que ela se saísse melhor nas coisas, nas atividades da vida. Isso é fantástico, Daniele. Muito legal que você compartilhou isso aqui com a gente. Porque realmente, né, a gente se ouvir é o primeiro passo para poder ouvir o outro. Se a gente nem escuta a gente, imagina o outro. Sim, fica difícil. Sim, aí as pessoas falam que a ansiedade não deixa, mas dá tanta importância para essa ansiedade, basta respirar, acalmar, se ouvir. Então, um dos aspectos que nós vamos falar ainda é do tempo, é muito importante. Conversa rápida geralmente tem ruído e dá confusão. Ó, a Yasmin tá dando aqui risada das minhas falhas com as plantas, gente. Sou uma planticida em recuperação. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir ter todas as minhas plantas vivas e bonitas em casa um Mas dia. já estão se recuperando e ficando lindas. A casa tá toda cheia de flores. Ai, gente, mãe é tudo, né? Mãe incentiva a gente, fortalece. Eu te amo, mãe. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A Yasmin contando que às vezes ela perde a paciência na comunicação. Chegou o Erasmo, o Dorivas, a Márcia, a Carol. Nossa, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Esse pessoal, gente, já é nossos quase habituês aqui das lives. Eles estão sempre aqui conosco e é uma delícia, gente, ter essa interação ao vivo com vocês. Então, agora eu tenho um celular que fica aqui comigo para eu poder ver essas interações, porque às vezes lá nesse que está aqui gravando, tá longe, eu não enxergo. Então, agora tem um aqui para ir lendo tudo. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem compartilhar histórias, podem mandar, que agora eu enxergo. Isso aí. Então, agora vamos falar sobre a empatia. Né? A Ana Júlia vai falar a respeito da empatia. Bom, ali já estava falando, né, da importância de efetivamente ouvir com a finalidade de escutar e entender o outro. Porque a gente escuta com a finalidade de já responder, de aconselhar, de contar a nossa história. Ah, mas isso também aconteceu
comigo. Ou às vezes a gente nem escuta. Fala pra mim, quantas vezes tem alguém aqui, ó, na sua frente conversando com você e você tá aqui, ó. Não tá nem ouvindo. Né? Esse aqui, ó, é um dos maiores divisores de atenção. E se a nossa atenção tá dividida, ela não tá inteira presente na comunicação com o outro. É ou não é? E aí, empatia, pra gente conseguir ter empatia com o outro, o primeiro passo é a escutativa. É estar inteiro na escuta daquilo que o outro tá dizendo. O segundo passo é realmente ficar nessa posição de respeito e de buscar entender aquilo que o outro está falando, de onde, né, de que lugar ele fala aquilo, entender o contexto em que ele se insere. E essa empatia ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. Não verbal eu digo porque o corpo comunica, o olhar comunica, a atenção concentrada ou não comunica, e especialmente a linguagem não verbal também. Então, porque empatia não é simpatia, são coisas bem diferentes. Como eu estava explicando no comecinho, né? Quando a gente é simpático, a gente tenta ali aconselhar, contar a nossa história, ou até ficar ali falando, ai fulano, vem cá ouvir isso também. A gente não entra ali naquela escuta, né? A gente fica ali esparramando, então diminui a dor do outro, fala, não, imagina, isso vai passar, ou não, mas isso tá ruim, mas o resto da sua vida tá ótimo, ou até se a pessoa conta que tá bom, e a gente ao invés de celebrar junto com ela, né, ou até convidá-la para uma celebração, a gente simplesmente diz, ai que bom, na minha vida tá tudo ruim, e aí fala da gente, não escuta o outro, ou fala da vida do outro que tá dando errado, enfim, realmente a empatia é escutar com a intenção de escutar e tendo respeito pelo lugar de onde o outro fala, pela pessoa que nos fala e buscar entender o que essa pessoa está falando. E aí, quando eu falei para Ana Júlia que um dos componentes da empatia é a aceitação, a Ana Júlia falou, mas por que a aceitação e não a tolerância? Porque a tolerância, muitas vezes, a gente está ouvindo o outro e tolerando a fala do outro só para ser simpático. Para ser educado, Para né? ser educado. Na empatia, a gente acolhe o outro. Então, se o outro está lá no fundo do poço, a gente desce lá no fundo do poço com o outro. A gente não fica da boca do poço falando com ele, né? Que é o vídeo da empatia. Tem um vídeo da Brené Brown no YouTube. Para quem está inscrito na nossa newsletter, eu vou mandar o link para vocês por e-mail essa semana. E se você não está inscrito, não perde tempo, né? Vai lá e se inscreve no nosso site para receber todas as novidades e os conteúdos complementares às nossas lives. É isso. Então é muito importante a gente ter uma atitude de respeito com a gente mesmo e com o outro, porque a gente ficar só tolerando uma fala que a gente não está com disposição de ouvir ou tolerando o desabafo de alguém que a gente não vai acolher, é melhor a gente se respeitar e respeitar o outro e sair da situação ao invés de ficar tolerando. O ideal é acolher, é estar junto. E a gente não precisa abrir a boca, a gente transmite isso com o olhar, através de gestos e até só mesmo através da presença, a simples presença. Isso que você falou me lembrou que às vezes a gente realmente não tem disponibilidade, não tem espaço interno para ouvir o que o outro fala. E aí, como não ser simpático, né? Como não ficar nessa situação desagradável, tolerando a fala do outro? A gente pode comunicar, olha, eu estou numa situação assim, eu estou com a cabeça assado, ou até se desculpar, se dentro da sua cultura isso for importante para você, mas explicar para o outro, olha, eu não tenho condições de te ouvir agora. Eu estou com a cabeça focada num prazo que eu tenho que entregar, numa petição que eu preciso protocolar, ou estou com a cabeça preocupada com o fogão, com as panelas que estão quentes, com as crianças que estão brincando. Enfim, você pode falar, eu não tenho disponibilidade de te ouvir agora. E para quem escuta isso, buscar entender que o fato de alguém não estar disponível para te ouvir agora não quer dizer que a pessoa te rejeita, que ela não gosta de você, que ela não vai estar... não é importante. E que ela não vai estar disponível nunca. Mas que há momentos em que a gente não tem disponibilidade. Sim. Da mesma forma que você não tem, o outro pode não ter também. Sim. E respeitar a nossa indisponibilidade também é aprender a respeitar a indisponibilidade do outro. Isso, e que é momentânea ou circunstancial, né? É
Isso, gente. Vamos para o próximo item. Esse ponto eu acho muito divertido, porque conversando com a Lígia sobre esse tema, né, ela começou a me contar alguns aspectos da análise transacional, e aí eu percebi que algumas comunicações nossas têm uma pessoa específica, uma postura emocional específica que fala, e uma outra bem específica que escuta, né, Lígia? Sim. Então, eu falo que, para quem conhece a análise transacional, ela divide os nossos estados do ego em três: o pai, o adulto e a criança. E esses são aspectos da análise transacional que precisa ser conhecido por quem vai ser atendido, né, dentro dessa abordagem, para que possa ser o co-terapeuta, o co-facilitador do seu próprio processo de crescimento. E a análise transacional foca muito nessa questão da comunicação, quem fala e quem escuta, e o que a sua fala provoca no outro. Então, veja bem, uma coisa que quando eu estudava análise transacional eu observava, que eu trabalhava no Banco do Brasil, aquele chefe controlador que vigiava quantas vezes o funcionário ia para o banheiro, quantas vezes o funcionário levantava para ir tomar um cafezinho, quantas vezes, e que tinha que chegar na hora e assinar o ponto, e que era extremamente controlador, quando ele se ausentava, quando ele ia para o banheiro, ou quando ele ia para o cafezinho, ou quando ele ia ter que atender alguma coisa do gerente, que ele se ausentava do setor, o setor inteirinho parava, ninguém trabalhava. Porque, claro, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Era até um ditado muito comum. É um ditado, não sei se ainda é. E aí, conta pra mim, quando alguém muito mandão que te controla sai da sua aba, o que você faz? Você também não solta a franga, não se relaxa e não deixa de se comprometer com aquilo que o outro estava te pressionando? Isso é muito comum, gente, principalmente porque nós não temos consciência do quanto esse contexto de comunicação desencadeia coisas. Então, por exemplo, desencadeia comunicações adversas, se você não tem autoconsciência. Então, por exemplo, que eu ia citar, se alguém fala com você no pai crítico, que dentro da análise transacional é um estado de ego exigente, cobrador, punitivo, que só importa aquilo que ele comanda, automaticamente ele põe o interlocutor dele na criança adaptada. Todos nós nascemos criança livre, criança natural, mas conforme a comunicação com esse pai crítico, a gente vai se tornando adaptada de duas formas, ou rebelde ou submissa. Como que eu sei se eu estou na criança adaptada? Quando eu olho para essa pessoa que está falando comigo e eu tenho vontade de, na cara dela, fazer tudo ao contrário, eu não consulto a minha verdadeira vontade. Eu não consulto aquilo que eu realmente quero. A única vontade que eu tenho é contrariar o que o outro está falando. Então, eu não estou na minha criança natural. Eu não estou de posse da minha consciência e da minha escolha. Eu estou reagindo a um mecanismo de comunicação e estou me tornando uma criança rebelde. Ou então, eu simplesmente obedeço, porque fui treinada, fui exercitada desde pequena a ser boazinha, a obedecer, a cumprir ordens. E aí o outro chega com a crítica, com as exigências, com a imposição dele, e eu automaticamente obedeço. Eu não me pergunto o que eu quero também, né? Então, a criança rebelde, ela contraria o outro e não faz a própria vontade. E a criança adaptada submissa obedece o outro e também não atende a sua própria vontade ou às suas necessidades. E essa comunicação, ela acaba gerando bastante desconexão, que a gente acaba dentro do conceito da análise transacional, quando a gente trabalha mais a fundo os métodos de comunicação dentro dessa abordagem, é onde a gente vai clarear os jogos psicológicos que ocorrem entre as pessoas. E o jogo psicológico, ele ocupa o lugar da relação que poderia ser verdadeira. Então, em vez de você se relacionar verdadeiramente, autenticamente com o outro, você fica fazendo joguinhos.
eu vou falar isso, eu vou provocar aquilo, eu vou induzir aquilo outro, e eu saio daquela coisa natural, espontânea, imprevisível, autêntica, que é a comunicação da criança livre. Então, quando o pai crítico fala, sempre quem escuta é a criança adaptada. E quando estamos no piloto automático, é ela que responde. Quando nós temos autoconsciência emocional, a gente escuta o pai crítico do outro, ou até uma provocação de uma criança adaptada rebelde do outro, e a gente não entra no pai crítico, porque é um vetor de comunicação. Lembra, mão dupla, né? É mão dupla. Tanto o pai crítico provoca as crianças adaptadas a reagir, quanto a criança adaptada fazendo o seu auê provoca o pai crítico do outro, né? E aí, no piloto automático, vira toda uma comunicação que não tem efetividade, que não chega à satisfação e ao bem-estar. E acaba até gerando muita briga, muita desconexão, muito desgaste. A gente já tem aqui, ó, relatos de gente que ouviu você falar e falou, nossa, meu Deus, eu faço isso. Ou pelo menos fazia, né? Yasmin tá aqui contando que essa dinâmica do pai crítico e da criança adaptada era exatamente o que acontecia com ela. Ela era obediente ou rebelde. Mas olha, gente, eu quero que vocês gravem isso, porque daqui a pouco nós vamos falar disso novamente dentro do relacionamento a dois, que tem uma importância crucial. É isso aí, gente. A gente tá fazendo aqui toda uma introdução para chegar na parte do relacionamento. Um outro aspecto que acontece é a descarga emocional, né, Lígia? Sim. A gente faz ali, eu que dei esse nominho fofo pra ela, porque era outro nome que você tinha trazido, como é que era? Quando eu despejo no outro. Despejo. Algo que o outro não tem nada a ver com isso. Mas eu percebi que assim, aquela descarga mesmo, sabe quando você aperta, o negócio puxa, assim, leva quase que sua alma a casa junto? É isso. É uma descarga que a gente joga em cima do outro, de todo o nosso emocional, de todo o nosso contexto emocional, da nossa história, do que a gente pensa, as nossas crenças, os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas euforias também, né? E onde a gente vai fazer isso, gente? Como a própria palavra que a Júlia acabou criando aqui, ela favoreceu o esclarecimento. Dificilmente a gente descarrega a nossa carga emocional em alguém que a gente não tem muita intimidade. Infelizmente, esses descarregos, essas descargas acontecem com as pessoas mais próximas, mais íntimas. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu faço minha mãe de saco de pancada, eu faço meu marido de saco de pancada, eu faço minha esposa de depositária de toda a minha angústia, de toda minha frustração, das minhas coisas emocionais. Sim. Por quê? Porque o relacionamento íntimo que está vinculado, que a gente tem confiança que não vai perder, é lá mesmo que a gente solta os bichos. E claro, gente, não é legal. O legal é a gente amadurecer, aprender a elaborar esses bichos, lidar com isso de um modo ok, que não machuque as pessoas que a gente ama. Porque pode acontecer, eu estar lá no serviço muito tenso, carregado, com a paciência no limite, tanto com os colegas como com o quadro hierárquico da empresa. Mas isso não justifica eu entrar para dentro de casa soltando os cachorros. Né? Mas vamos lá, vem cá. Não justifica. Vem cá, vamos falar a verdade. Você faz, né? Eu sei que você faz, isso. Sabe por quê que eu sei? Eu também faço. Que a Lígia também faz. Porque, gente, acima de qualquer coisa, nós somos humanos. E a autoconsciência emocional não é um lugar onde a gente chega. Não é um botão que você aperta e a mágica da Disney acontece, o castelo, as fadas, Não é, gente. A autoconsciência emocional é uma escolha e um caminho que a gente percorre. E, eventualmente, a gente acaba, né? A gente vai enchendo ali o nosso limite, a gente vai saturando, e de repente,
derruba tudo em cima de uma vez de alguém, de um pobre coitado incauto que passou ali na nossa frente, e às vezes nem é alguém da nossa intimidade, às vezes a gente despeja em um coitado no trânsito, em alguém na fila do supermercado, e o coitado fica lá assim, tentando, assim, sabe aquele meme do John Travolta? Entendeu o que tá acontecendo? O que eu fiz com essa pessoa? Percebe? Isso é humano. Acima de qualquer coisa é humano. Mas preferencialmente a gente solta os cachorros com pessoas que a gente tem segurança, que não vai perdê-la. Mas então, e aí como que a gente lida depois que já fez? Depois que já soltou os cachorros, já chutou o pé da barraca, já rodou a baiana, como é que a gente junta esses cacos, gente? Porque acontece, isso realmente acontece. E eu não quero aqui te desenhar uma ilusão, uma fantasia de que você nunca mais vai passar por isso, nem com seus relacionamentos, nem com você mesmo, enfim. É fundamental que a gente aprenda a retomar esses cacos. E esse é um processo, gente, que não é simples. Não é da noite pro dia e não é uma coisa instantânea, não é uma receitinha de bolo, né? Bota farinha, bota ovo, bota leite, bota açúcar, sacode, 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 põe no forno que sai um bolinho pronto. Sim. É um processo que a gente precisa aprender profundamente e essa é uma das coisas que a gente ensina no nosso método do curso Relacionamentos com Autoconsciência Emocional. A gente tem uma aula inteirinha para falar sobre isso, sobre como que a gente lida dentro das nossas relações, essa avalanche que a gente despejou em cima do outro que a gente precisa recuperar. Às vezes porque é uma pessoa muito importante pra gente, ou às vezes porque era um pobre coitado incauto que não sabia, que não tinha nada a ver, e a gente precisa ir lá e falar, olha, lembra aquele dia? Então, né? E essa retomada, ela é importantíssima. Por isso a gente dedica uma aula inteira para trabalhar isso, porque é ela que nos fortalece, nos constrói. E a gente passa um monte de exercícios para as pessoas, para os nossos alunos fazerem todo santo dia, para praticar e conseguir chegar lá. É isso aí. Então... E aí deixa eu só ver o que mais que o pessoal tá falando aqui. A Yasmin tá dizendo que a gente tá revelando ela. Que a maioria das vezes ela fica quieta para não despejar. E aí eu quero deixar uma coisa clara que a gente não colocou aqui na nossa preparação, mas que é importante falar. Tem quem explode e tem quem implode. Sim, porque aquilo que não explode, implode. E aí vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Eu tinha um professor da escola que falava que a gente vai virando repolho. Vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fedendo, vai apodrecendo, vai estragando, vai fazendo mal até que morre. E claro que, né, no caso, você não vai morrer, né? A gente espera que não, a gente não quer que isso aconteça. Mas a gente entra dentro daquilo que a Lígia já falou exaustivamente aqui, que é a psicossomatização. Sim, sim. E aí vai estragar algum lugar nosso interno. Vai gerando mal-estar, né? Vai. Gera um mal-estar, às vezes físico, às vezes até emocional, porque você vai ficando cada vez mais ansioso. Sim. E o ideal é realmente que a gente tenha o espaço de pôr para fora e melhore a nossa comunicação. O ideal é a gente aprender, treinar e melhorar a nossa comunicação. Como é que a gente esvazia esse pote para não despejar em cima dos outros? Isso é muito importante. Porque isso beneficia a nossa saúde, beneficia a saúde dos nossos relacionamentos e além do mais, gente, porque criamos esse método de relacionamentos com autoconsciência emocional. Porque o que a gente tem de mais precioso na vida, além de nós mesmos, são as nossas relações. São as pessoas que fazem parte da nossa vida e é com quem a gente precisa estar bem sempre, né? E essa saúde que gera, porque você não gera doença em você, ao contrário, gera saúde. Gera bem-estar. Gera bem-estar. E se comunicando legal com o outro, você também gera saúde dentro da relação, que é fundamental, uma relação saudável. Que a gente que faz muito bem, que é muito bom e que a gente precisa cada vez mais multiplicar, né? Sim. Ir acabando com esses relacionamentos tóxicos que a gente constrói, às vezes sem querer, às vezes até por querer, mas de forma inconsciente. É isso. Gente, quem é o outro com quem eu estou me comunicando? Eu o conheço, eu sei, conheço a história de vida dele, eu tenho vontade de conhecê-lo. E eu quero que ele me conheça, porque, pensa um pouco, a partir do momento que eu conheço o outro, a história de vida do outro, o que faz com que o outro se expresse desse ou desse outro modo,
quando eu conheço o temperamento do outro, quando eu conheço o percurso que o outro percorreu quando não estava comigo. E vice-versa, a comunicação faz muito mais sentido. Porque o que eu mais trabalho na psicoterapia de casais é a gente descobrir dentro da comunicação quem é de fato que está brigando. Às vezes eu tive um avô muito crítico que treinou a minha mãe como uma criança adaptada e a minha mãe me criou como uma crítica complementar da criança adaptada dela. E aí eu vou para o meu casamento num pai crítico enorme e quem está, na verdade, criticando o meu parceiro é o meu avô. O intolerante, o crítico, era o meu avô. Eu não mudei essa configuração dentro de mim, eu reproduzo ela automaticamente. E pode ser também que eu tenha aprendido com meu pai. Meu pai era muito severo, muito exigente e eu fiquei uma criança submissa esperando que ele dissesse o que eu podia, o que eu não podia fazer, para que daí eu pudesse tomar atitude. E aí eu me caso e o marido fala, nossa, mas você não toma iniciativa, você não toma posição, você não se mexe, porque eu estou na criança submissa esperando que ele me diga o que é para fazer. Ou seja, eu estou esperando dele a atitude que o meu pai tinha, né? Então, esses são padrões que quando está automático em nós e que nós não temos consciência, a gente leva para diante. A gente leva para as nossas relações, tanto no modo de comunicar, como no modo de receber a comunicação do outro. E muitas vezes duas pessoas brigam, e brigam feio, estão apenas reproduzindo as brigas dos antepassados, que não faz parte do relacionamento, que não são os antepassados que estão ali casados, mas estão porque a gente carrega. Aí, como que a gente pode não carregar? Posso só antes trazer só uma informação, que é muito importante deixar claro que essa figura do pai crítico e da criança adaptada é um termo técnico da análise transacional, que não quer dizer que a mãe não possa ser crítica. A mãe, a avó pode ser crítica, e essa dinâmica que a Lígia trouxe como exemplo da esposa submissa pode ser o marido submisso, que fica esperando a esposa mandar, a esposa fazer acontecer e não toma iniciativa, da mesma forma que pode ser a esposa agressiva, porque a esposa crítica porque aprendeu com uma mãe que vivia no estado de ego pai crítico, reproduzindo esses comportamentos típicos. Todas essas dinâmicas são bastante complexas, porque elas se interconectam, e aí a importância de nós conhecermos esses modus operandi que a gente carrega com a gente para poder fazer escolha. Porque existe o procedimento automático, que a gente dá andamento automático, né? Provocou, a gente reage, estimulou, a gente sai fazendo, o outro chegou falando grosso, eu também levanto a voz, e vai tudo no automático, que é o que a gente chama de, depois vamos falar do paradigma da guerra, dessa comunicação toda cheia de ruídos. Mas também tem a opção de conhecermos a nossa história e refazer nossas escolhas de forma consciente e não reproduzir essa forma de comunicação. Mas deixando claro pela fala da Ana Júlia que não é simplista não, viu gente? É bastante complexo. Na verdade, os passos são simples, né? Mas o mapa é que é complexo, né? A gente precisa ter alguém ali do nosso lado nos guiando. E, inclusive, se você está curioso, está interessada nesse assunto, ali já tem um curso completo sobre o método que ela traz da análise transacional, que chama autonomia, que não é só uma introdução à análise transacional, é os 40 anos de experiência que ela tem trabalhando com essas ferramentas e que está por tempo limitado como presente para quem se inscreve no nosso curso de relacionamentos com autoconsciência emocional até o dia 17 de setembro de 2020. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, então se você assistir isso muito depois, talvez você não tenha mais como acessar esse presente, mas a gente vai pensar em disponibilizar esse curso aí para aquisição separada, para quem tiver interesse. Isso, em algum momento, quando a gente tiver como, né? Porque agora tá uma correria com essa pandemia, mas vamos lá. A gente já falou sobre esses outros aspectos? Não. Ainda não? Então vamos lá. Então, a gente tem, só para deixar aqui, está acabando o nosso tempo. A gente tem mais 15 minutos de live e deixa eu ver o que mais que temos de comentário. Podemos
podemos seguir, ainda não temos dúvidas. Então, gente, a comunicação não é um estalo, não é um raio, não é uma coisa vate e acabou. Não, ele é um processo, né? Muitas vezes eu me disponho dentro desse processo com base em tudo aquilo que já ocorreu antes. E o outro também se dispõe ao diálogo e à comunicação comigo com base em todas as circunstâncias e modos de comunicar que já ocorreram antes. Então, quando a gente decide fazer uma mudança profunda, é importante que a gente comunique também. Olha, até aqui eu vim me comunicando desse modo desastroso e as coisas entre a gente não andou direito. A partir de agora eu estou reformulando. Eu fui buscar ajuda profissional e estou me trabalhando para que a gente possa conversar melhor daqui para frente, né? Esse simples aviso favorece muito a gente assumir condições diferentes na hora de se posicionar, né? E o relacionamento, ele não é um status. Nenhuma circunstância, relacionamento nos confere status. É uma escolha de caminhada conjunta, é uma construção. Já falamos isso em outros slides, em outros lives nossos, em outros momentos nossos aqui de conversa com você, que o relacionamento não acontece por mágica, é uma construção. E não basta nem, a gente falou aqui do status, né? Porque a gente tem as redes sociais e todo mundo põe lá status em um relacionamento assim, assim, assado. Mas também não é um status civil, não é o fato de você estar casado ou de você estar casada ou em uma união estável que te faz parte de um relacionamento. É a sua escolha. Porque tem gente que tá ali casado ou em uma união estável, morando junto às vezes, e não tá no relacionamento. Aí ele tá ali, ambos, cada um no seu, vivendo a solidão a dois por indisponibilidade, por uma série de motivos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a indisponibilidade nos relacionamentos, a gente tem uma live, que é a live do dia 14 de setembro de 2020, inteirinha, aprofundando nesse tema da indisponibilidade. Você pode procurar aqui no nosso canal do IGTV ou do YouTube. Sim. E essa é a razão pela qual se torna muito importante a gente conhecer quem é a pessoa que está nessa caminhada comigo, né? Quem é esse parceiro, quem é essa parceira, quem é esse companheiro, essa companheira que está nessa caminhada comigo. Porque como eu posso me comunicar de forma efetiva com uma pessoa que eu não sei quem é? É complicado. Então, a importância da escolha é o exercício da minha vontade. Eu estou porque quero, porque escolhi estar com esta pessoa. Então, eu tenho que honrar essa escolha que eu fiz. Eu preciso honrar essa escolha que eu fiz para que eu possa disponibilizar esses meios de compreensão mútua. A gente tem uma dúvida e eu perdi, gente. Eu falei que eu tinha uns... Ixi, eu não consigo ler. A Carol Del Casale trouxe alguns comentários aqui pra gente. Carol, se você puder mandar de novo. Ah, achei. Nossa, que avançado. Mudou aqui o sistema, gente. Eu tô passando vergonha, né? Mas vou conseguir. Olha, pessoal. Ah, por isso, gente. Aqui no meu celular parou de aparecer. Acho que travou. Mas enfim, vamos lá. A Carol tá falando que é pra torcer, porque aí depois que você toma a decisão, que você faz a escolha, é torcer pro outro acreditar na escolha que você fez. E ela tá falando que a gente, como a gente falou na live do amor, né? A gente também fez uma live inteirinha sobre o amor. Falando que o amor é uma escolha. E realmente... Cancelar. Quase que eu encerro a live, gente. Meu Deus. Calma. Esses aplicativos vivem atualizando, a gente tem que viver aprendendo como é que mexe nessas coisas e a gente vai se mais nervoso, mas tá bom. Esse meio digital, né? Ele tá toda hora se modernizando e a gente tem que estar se atualizando, não é fácil. Olha, Carol, você fez a escolha, o outro ainda não fez. É importante a gente conferir, porque às vezes eu escolho estar com o outro e sigo caminhando e quando eu olho, cadê o outro do meu lado? Ficou lá atrás e eu estava, na verdade, caminhando sozinha. Então, se é para caminhar sozinha, eu vou refazer a escolha, que eu acho que é mais importante. Então, se eu quero companhia verdadeiramente nessa caminhada, eu preciso conferir se o outro, de fato, também escolheu estar na minha companhia. Porque senão eu vou viver um faz de conta,
né? É igual você plantar feijão no quintal do vizinho. A hora que o feijão crescer, quem vai comer é o vizinho. Quem vai colher é o vizinho. Quem vai colher é o vizinho, não é você. Então não é por aí. A gente realmente precisa saber o nosso investimento. Porque, gente, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. A gente não tem vida. Do tempo que do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, esse intervalo é que a gente chama de vida, mas na verdade é um tempo, é o que temos de mais precioso. E se eu fico deixando esse tempo correr com uma pessoa que de verdade não está comigo, eu estou sozinha e estou me enganando, e estou fazendo de conta que tem uma companhia, quando na verdade não tenho. E não estou produzindo bem-estar, né? Exato, eu estou deixando de colher os resultados que eu espero de um relacionamento a dois, né? E a importância do tempo, né? Como eu acabei de falar, da importância do tempo, essa qualidade de tempo na relação a dois, essa qualidade de tempo nos meus relacionamentos de trabalho, de relacionamento com amizades, com filhos, é muito ligado ao quê? Ao comprometimento. Hoje nós temos pessoas muito, na nossa cultura consumista e descartável. Líquida, né? A modernidade líquida essa do Bauman. modernidade líquida faz com que as pessoas sejam altamente descompromissadas com as coisas. E aí elas ficam choramingando, elas querem, mas elas deixam de avaliar o comprometimento necessário para que aquela satisfação das necessidades que ela está esperando seja realmente atendida, né? Tudo na nossa vida exige algum desprendimento nosso para que possa efetivamente se comprometer e as coisas possam acontecer, né? Caso contrário, como diz a Ana Júlia para mim sempre, não existe jantar de graça, não existe mesmo. E nós temos realmente que nos comprometer. O comprometimento é o primeiro passo dentro de uma comunicação para que ela possa ocorrer de forma efetiva e para que haja vínculo entre as pessoas. Não existe formação de vínculo sem compromisso. Não existe aquela amizade, olha, eu não saio com uma amiga para tomar café que vai me largar no meio do caminho e eu vou ter que voltar para casa de Uber. Eu não saio... Você já pensou? Chegar no meio do caminho, passa aí, te busco pra gente ir juntas, meio que me fala, desce do carro. E sei lá, vai pro shopping em vez de ir pra cafeteria. Eu vou para outro lugar depois do café e aí você volta para casa sozinha de Uber. Nossa. Né? Isso é muito chato. Quando nós saímos... A menos que tenha sido combinado. É. Você tá combinado e você aceitou e você topou, tá tudo certo. A gente pode, dentro dos combinados possíveis, dessas infinitas combinações, cada um é livre para combinar aquilo que lhe convém. Sim. E o ser humano em matéria de compromisso, ele é muito mal resolvido, é muito imaturo, né? Então, ele assume um compromisso e no meio do caminho as coisas não... entra algum outro fator mais favorável, mais agradável, ele te abandona no meio do caminho e você que se vire. E aí, isso é muito difícil, porque depois, quando ele precisa de você de novo, você já não quer atender da mesma forma. A disponibilidade já não é a A mesma. disponibilidade já não é igual, você já não tem a mesma vontade de atender a pessoa da forma que ela espera. Então, quando nós éramos jovens e a gente saía para as baladas daquela época, que não é nada parecido com as baladas de hoje, a gente já saía com esse compromisso. Nós vamos juntas, voltamos todas juntas. E você vê o seu crush outro dia. Gente, eu tô aqui passando a mão, fazendo uns carinhos na Dona Lígia, porque temos só mais 4 minutinhos para nossa live. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, tá ao vivo conosco, a gente não consegue mais em 4 minutos, né, responder dúvidas, não dá tempo. Então deixa pra gente nos comentários do vídeo, esse vídeo aqui, pra quem tá assistindo ao vivo, ele vai pro nosso canal do IGTV, ele vai pro nosso canal do YouTube. E você, tá, fica à vontade para deixar suas dúvidas aqui embaixo, que a gente responde, a gente te ajuda a resolver, a entender, fica tranquilo.
Também quero aproveitar e dizer que se você tem alguma sugestão de tema, já tem uma caixinha lá no nosso story esperando. Se você ouviu esse papo aqui hoje, teve uma ideia, falou, tô pensando numa ideia, manda pra gente, conversa com a gente, que a gente ajuda a achar esse tema e a gente coloca ele pra votação na sexta-feira. Eu quero aproveitar que a gente tá no finalzinho, um monte de gente entrou, o João, a Mariane, a Kátia, muito bem-vindos. A gente tá finalizando a live, mas vocês podem reassistir do começo, porque ela vai ficar gravada. E nesse finalzinho, a gente colocou pro final, porque a gente não sabe se dá tempo ou não, eu quero explicar muito sinteticamente para vocês o que é a comunicação conectiva e a comunicação desconectiva. Também pode ser chamada de comunicação não violenta e comunicação alienante da vida. E, em síntese, há duas formas da gente se comunicar. A comunicação do paradigma da guerra, que é... Fiquei nervosa. Em síntese, há duas formas da gente se comunicar. Uma delas é a comunicação do paradigma da guerra, que é alienante, violento e desconecta a gente, inclusive de nós mesmos. A gente fica ali num loop infinito de ansiedade, medo e nervoso e raiva que não consegue sair daquilo. E a comunicação do paradigma da paz, que é uma comunicação consciente, presente, compassiva e que nos conecta com nós mesmos e com os outros. A gente pode fazer uma outra live para aprofundar um pouco mais sobre isso, mas a gente promove essa comunicação conectiva no nosso método de relacionamentos com autoconsciência emocional. E se você quiser saber mais, é só entrar no nosso site. Tem lá um quadradinho que você pode clicar e ser direcionado para a página do curso e conhecer um pouco mais. Nesse finalzinho, eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que nos assistiram ao vivo ou na versão gravada. Muito obrigada, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. Quero pedir também para você, por favor, deixar o seu joinha aqui no YouTube, deixar o seu like aqui no Instagram, no Facebook, compartilhar essa live nos seus stories, copiar o link e mandar naquele grupo de WhatsApp fantástico que você tem com a sua família, com seus amigos, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Essa é a forma que vocês adubam a gente faz de conta nós somos plantinhas. Quando vocês compartilham o nosso conteúdo, curtem, comentam, salvam as nossas postagens, é como se vocês estivessem colocando adubo, água, rega, trazendo mais sol pra gente ficar cada vez mais bonitas e mais fortes, mais animadas para produzir todo esse conteúdo para vocês. Também quero dizer que a caixinha da sugestão dos temas eu já falei, tá nos stories. Quero te convidar para participar das votações na sexta-feira. E relembrar que as inscrições para o nosso método de relacionamentos com autoconsciência emocional estão abertas só até amanhã. Então, se você está comprometida com a sua transformação, é importante você saber que hoje você quer e você pode, é possível. As inscrições estão abertas até amanhã, às 23h59 da noite. E se você não puder se inscrever agora, tá tudo bem, fica tranquilo, as nossas lives vão continuar, a gente vai continuar recebendo os temas, mas esse curso só vai ter de novo provavelmente no ano que vem, porque a gente quer se dedicar para a turma que vai começar agora e porque a gente não sabe como é que vai ficar esse fim de pandemia. Pois é, a gente não sabe para que caminhos vamos com essa pandemia. Com esse fim de pandemia, né? Vamos ver como é que o mundo vai retomar. E aí... Para quem está aqui, nos vemos na nossa próxima aula do método Relacionamentos com Autoconsciência Emocional. Hoje já vai ser postada uma aula nova lá na plataforma da Hotmart. Vamos estar lá à sua disposição para dúvidas, para esclarecer, para passar mais exercícios adicionais se você quiser complementar a sua prática. E se você não está inscrito, nos vemos de novo ao vivo segunda-feira na nossa próxima live. Às 12h03 estaremos aqui com vocês, segundas e quartas-feiras. Até! Acabou? Manda beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Nossa, um monte de mensagem aqui elogiando, falando que são as melhores lives. Amor! Deixa eu treinar. Treino, gente. Vocês percebem que as outras gerações, elas têm muita dificuldade de fazer esse coraçãozinho, elas fazem um quadradinho, elas fazem um... Mas você tá ficando boa, faz de novo, achei que ficou bom. Olha... Ficou bom, gente? Vamos lá. Boa vontade, meu coração bate por vocês. Gratidão imensa por estarem aqui conosco.